Nesse momento, nós vamos abrir a palavra do Senhor para o segundo livro das Crônicas, o capítulo 20. Hoje nós vamos observar um personagem do Antigo Testamento. O segundo livro das Crônicas, o capítulo 20, versos de 1 a 12, aqueles que puderem, em pé para a leitura da palavra de Deus. Então, repetindo, segundo Crônicas 20, 1 a 12, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre toda a posteridade de Abraão? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Querido Deus, nós estamos diante de um fato histórico, real, bíblico, e nós somos seres humanos semelhantes a Josafá. Algumas vezes na vida, nós sentimos as adversidades e nós temos medo. Ajuda-nos a ver o que foi que esse homem fez quando ele teve medo. E ajuda-nos, sobretudo, a ver o que o Senhor fez quando ele buscou a sua face, porque estava com medo. O Senhor que conhece corações, cada coração nesse lugar, sabe como está, sabe como passou a semana, sabe como está passando o dia de hoje. Então, que cada coração seja uma terra fértil para a tua palavra e que a tua voz possa repousar calmamente em cada coração, dando direção, dando ousadia, dando coragem para enfrentar as adversidades, sempre dependendo do Senhor. Ajuda, Senhor, socorra-nos, Senhor. Adestra os nossos pés, nossas mãos. Ajuda-nos a olhar para ti e marchar triunfantemente, como fez o rei Josafá. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem sentar. Enfrentando as adversidades. Nós cristãos, nós somos um povo privilegiado.
Nós somos um povo realmente feliz, realizado. E o que digo aqui não são meras palavras, é real. O cristão é um povo realizado. Agora, para nós, eu estou dizendo isso, porque para nós é maravilhoso. Quando nós olhamos para as Escrituras, conforme acabamos de fazer, e encontramos exemplos que nos servem de grandes lições. E é bom, o cristão, o crente em Jesus, é bom e vou mais além, é necessário que estejamos sempre com os olhos voltados para as Escrituras. Pois são as Escrituras a nossa única fonte de onde emana toda a orientação divina e necessária para a nossa jornada nesse mundo. Nós estamos numa viagem. Nós estamos numa jornada. Nosso lar não é aqui. E vou lembrar, nós somos estrangeiros e peregrinos numa terra estranha. Então, é comum, é normal, que à semelhança de Josafá, nós também possamos passar por dificuldades, adversidades, e por via de regra, às vezes vamos sentir medo. Você e eu, nós vimos, e depois vamos pensar um pouquinho mais. É dito, e Josafá teve medo. Como disse Jesus, em relação aos seus discípulos, ele disse, eles não são do mundo. Sim, o povo de Deus, cada cristão, genuinamente nascido de novo, não é desse mundo. A igreja do Senhor, os eleitos, os salvos, não são deste mundo. Amém? Amém. Porque nós não somos desse mundo. Mas, uma vez que ainda os salvos, esses que não são do mundo, porém, ainda estão neste mundo, não é de estranhar que por algumas vezes nós estaremos à mercê de circunstâncias desagradáveis. Talvez, eu estou falando a corações que durante essa semana passou por alguma adversidade, sofreu algum revés da vida, alguma dificuldade. Talvez uma situação veio sobre você e quem sabe a semelhança de Josafá, você teve medo. Não é de estranhar. Que por algumas vezes estarão à mercê de circunstâncias desagradáveis. Não se assustem, mas o que eu vou dizer é uma realidade. Desastres, contratempos, adversidades, ameaças por parte dos inimigos, que foi o caso especificamente de Josafá. Nessa noite, nós iremos considerar o rei Josafá. E vamos observar qual foi a reação desse homem de Deus, diante de uma gigantesca adversidade. Escutem, o que o texto diz, não é que o inimigozinho está vindo contra Josafá. Nós vamos ver os povos. O que representavam esses povos? Que fizeram um conluio e estão vindo contra Josafá, estão vindo contra Judá. Por isso é razoável que ele tenha medo. E esperamos no Senhor aprender grandes lições para a nossa vida diária. Quando vier a adversidade, quando o inimigo sussurrar nos nossos ouvidos, eu vou acabar com você. Quando os agentes do mal
se posicionarem e desferindo palavras ameaçadoras, abalaram o nosso coração, e nós estivermos diante de adversidades, o que fazer? Vamos primeiro algumas informações sobre Josafá. Josafá significa Jeová julga, ou o Senhor é juiz. Esse homem, Josafá, ele chega ao trono em um período em que a cronologia bíblica chama de reino dividido. Alguns sabem, outros ainda não. Reino dividido foi uma espécie de julgamento que Deus aplicou à monarquia de Israel por causa do pecado de Salomão. Então, ali por volta de 935, aquele reinado que Davi havia unificado, Davi uniu toda a nação, mas devido ao pecado do seu filho Salomão, Deus prometeu: eu não vou tirar o reino de ti, mas eu vou dividir, eu vou rasgar o reino. Então, a cronologia bíblica chama isso de reino dividido. E Josafá, ele chega ao trono em Judá, Jerusalém. 2 tribos, sul, e 10 tribos, reino do norte. 2 tribos, reino do sul, Judá, Jerusalém. As demais, reino do norte, Israel e todas as demais. Mas Josafá, como estou dizendo, ele sobe ao trono, substituindo seu pai, o rei Asa. Isso entre 870 e 848 antes de Cristo. E Josafá, pasmem vocês, ele está contado entre os poucos reis que na ocasião fizeram um bom reinado. Se você estudar a monarquia em Israel, você vai ver que foi um período conturbado. A maioria deles é dito, e fez o que era desagradável ao Senhor. E poucos dentre eles é dito, e fez o que era reto diante do Senhor. Josafá, conforme nós já vimos, pelo comportamento dele, diante da adversidade, ele é um dos que fez o que era reto ao Senhor. Mas antes que você em casa essa semana vai ler sobre Josafá, deixa eu me adiantar aqui. Que no final do seu reinado, ele vai fazer algo que não agrada ao Senhor. Ele vai fazer parceria com alguém que era fora da comunidade de Israel. Mas já no finalzinho. E Deus não se agradou disso e não permitiu que o intento de Josafá com aquele pagão, digamos assim, fosse à frente. Mas, no geral, Josafá é o tipo do fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora, a primeira coisa que observamos nesse trecho, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, 1 a 12, é Josafá recebendo uma notícia desagradável. Escute bem. Josafá, ele recebe uma notícia desagradável. No que consiste essa notícia? Essa notícia nada mais era do que fortes inimigos que estavam decididos a invadir Judá. E, consequentemente, Josafá seria levado como despojo. Porque era isso que acontecia. Uma nação invadia uma outra nação e os despojos eram levados, as riquezas, o que era bom, e o rei geralmente era levado como estado de humilhação. Então esses inimigos, eles estão subindo e eles vão invadir Judá e vão levar Josafá preso. Estão entendendo o porquê do medo? O inimigo está subindo. O inimigo está vindo. Agora são eles, os amonitas, os edomitas e os moabitas. Vamos considerar esses inimigos. Primeiro, Amon ou amonitas. Um amonita era um descendente vindo de um relacionamento entre Ló e sua filha mais nova, aquele incesto, quando elas embriagaram o pai sobre uma desculpa: nosso pai já está velho e não há homens na terra.
embriagaram o próprio pai e a mais nova, então, tem um relacionamento sexual com o pai. Daí surge Amon. Amon é um descendente desse incesto. Os amonitas eram vistos pelas demais nações como um povo cruel. Então, Amon, esse inimigo que vem, é um inimigo terrível, cruel. Temos também Moabe, de onde surgiu, de onde tem seu nome, Moabitas. Os Moabitas eram um povo que descendia de Moabe, filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas. E até conseguiram viver com eles amistosamente, em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. Estão acompanhando? Quem vem contra Judá e Josafá não é qualquer coisa. E o terceiro, Edom, ou os edomitas. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó e filho de Isaque. Agora, eles são assim chamados porque o termo Edom, ele é aplicado a Esaú. Os edomitas eram, portanto, parentes dos israelitas, Esaú, Jacó, o pai Isaque. Então os edomitas eram parentes ali dos israelitas. Apesar do seu parentesco, porém, existia um ódio mútuo entre os edomitas e os israelitas. Então, esse panorama, só para que vocês tenham uma ideia, quando diz ali, grande multidão vem contra você, Josafá, a notícia é perturbadora, há um perigo. Josafá sabe do que se trata, é isso aí. Então escute, esses são os povos que, unidos contra Judá, formaram o que no texto bíblico nós vemos como grande multidão, ou seja, um exército enorme. Ok, agora nós vamos observar o que o rei Josafá, diante desse grande perigo, qual foi o sentimento dele? Ele fica amedrontado. Ele fica alarmado. Acompanhe comigo. O texto diz: então Josafá teve medo. Se coloque no lugar dele, é para aprender. Quando vem a adversidade, você e eu, nós estamos vendo. Eu não simplesmente disse, nós vimos na Bíblia, que diante desse quadro amedrontador, que diante desse quadro cheirando morte, Josafá, o rei, ele está com medo. Agora, é significativo observar qual foi a reação diante de uma situação amedrontadora. Pois lemos que, e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Queridos, eu sei que vocês estão prestando atenção, mas redobrem. Sabe o que nós podemos ver aqui? O foco não é o medo. E sim, o que faremos quando situações ameaçadoras se voltarem contra nós? Por que eu estou dizendo que o foco não é o medo? Escutem. Mais uma pergunta. O que faremos quando as adversidades, o que faremos quando os inimigos, quando o mal rugirem contra nós? O que faremos quando estivermos com medo? Sabe por que essa pergunta tem que ser feita? Essa pergunta é pertinente, porque não há homem sobre a face da terra em que pelo menos uma vez na vida não tenha sentido medo. Mas como o Senhor ousa falar isso? Vamos pensar. O medo, esse sentimento tão inibidor,
que veio sobre Josafá, e que por via de regra pode vir sobre nós, o medo, ele entrou no mundo como consequência do pecado de nossos pais. A queda lá no Éden. Antes da queda, os nossos pais não sabiam o que era o medo. Era uma paz interior, uma segurança que Deus lhes dava, e tudo isso por causa da perfeita comunhão com Deus. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, nós lemos na Bíblia o seguinte, preste bem atenção, Gênesis 3:10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouviram? Depois da queda, o homem passa a ter medo. Então Josafá não é o primeiro homem do mundo a ter medo. Fique tranquilo, você e eu, nós não somos as primeiras pessoas do mundo a sentir medo. Deixe-me falar, o medo é parceiro. Assim como a dor também é parceira. O medo e a dor jogam a nosso favor. O medo diz para mim e para você que nós somos passíveis, nós somos fracos, nós somos frágeis. A dor sinaliza que algo não está bem. O medo mostra que nós somos limitados. E, sobretudo, crentes, o medo diz, olhem para o Senhor Deus. Porque foi isso que Josafá fez. O medo serviu de uma ponte. O medo canalizou Josafá e ele então buscou ao seu Deus. Não fique com vergonha quando você sentir medo. Pode ser que seja uma luz bem amarela dizendo atenção, atenção, perigo. E nessas horas nós temos que olhar para Josafá, lembrar dessa história e ver o que ele fez. Portanto, a semelhança de Josafá, Judá, aqui o rei e o povo, assim também são os cristãos. A igreja do Senhor, o povo de Deus, estamos no mundo que constantemente vem contra nós. Irmãos, o mundo diariamente vem contra nós. O mundo vem contra nós. Se há alguém nesse salão que professa ser um crente em Cristo, mas está aguardando parceria do mundo, lê do engano. Isso jamais vai acontecer. O que nós estamos vendo na Bíblia é uma lição. O mundo vem contra nós. Inimigos poderosos vêm contra nós. Se você é um cristão autêntico, faz parte da igreja do Senhor e do povo de Deus, agora redobra a atenção, e está militando em favor da verdade, certamente, você já teve essa árdua experiência. Talvez a rejeição, talvez a ameaça, talvez uma calúnia, talvez alguém fechou a porta para você, talvez alguém se dirigiu com você com palavras pesadas e ameaçadoras. Os inimigos, constantemente, vêm contra nós. Agora, vamos pensar em duas principais situações que podem levar o povo de Deus ou o cristão a ter medo. Escute bem, preste bem atenção aqui. Nós precisamos focar bem essas duas áreas. Porque nos dias de Josafá, inimigos humanos, literal, um exército poderoso. Talvez esse não seja o nosso caso. Mas nós precisamos então pensar em pelo menos em duas situações que podem vir contra nós e nos fazer sentir medo. Primeira situação: a perseguição por causa da sua fé. Vivemos numa sociedade pluralista. O que é isso? Uma sociedade onde existem
múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas. Todas as religiões, todas querem ser certo, todas têm razão. Múltiplas e diversos pontos de vista. Cada um tem um ponto de vista. Cada um acha um conceito, um termo. Numa sociedade de múltiplos e diversos interesses. Cada um tem um interesse e cada um está disposto a dar a vida, até morrer, para defender uma causa. Vivemos numa sociedade de múltiplas e diversas experiências. É a minha experiência. É a minha experiência que vale. Não, é a minha. Existem conflitos. Vivemos numa sociedade de múltiplos e diversos modos de ver o mundo, diferentes cosmovisão de mundo. Alguns explicam o mundo de um jeito, alguns entendem a família de outra maneira, alguns entendem o casamento dessa maneira, alguns entendem a Bíblia de outra maneira, diferentes cosmovisão de mundo. É uma sociedade pluralista. E nós estamos como cristãos nesse mundo. E é aí que, para a glória de Deus, nós precisamos sobressair. Mostrar que o que prevalece é Deus, a sua verdade e a sua soberana vontade. Que não é um simples ponto cultural, social, político, socioeconômico. O que importa é o que Deus diz na sua palavra. É que o soberano Deus diz, estabeleceu na sua palavra. Mas eu e você, repito, nós estamos vivendo numa sociedade pluralista. Não há absolutos, tudo é relativizado, cada um tem a sua verdade, ninguém tem o direito de aconselhar ninguém. Aliás, na América, Estados Unidos da América, já é contado de pessoas que foram arrastadas para os tribunais, simplesmente porque foi dar um conselho para a pessoa. Não estou falando da Bíblia. Foi dar um conselho para a pessoa. A pessoa que estava sendo aconselhada se achou ofendida e aquela pessoa foi arrastada para o tribunal. Não vai demorar muito, você vai chegar aqui. Porque o cristão, o povo de Deus, a igreja de Cristo, está nesse mundo que é inimigo, que sobe, que vem contra nós, quer intimidar. Mas eu repito, o que importa é olhar para Josafá e ver o que ele fez. A outra situação que pode nos amedrontar é essa. As ameaças do inimigo, tentando intimidá-lo. Uma vez, olha que coisa maravilhosa. Uma vez que o cristão está cheio do Senhor, o cristão está cheio do Espírito Santo. E por estar cheio do Senhor, e por estar cheio do Espírito Santo, esse cristão está motivado para fazer a vontade de Deus, sua obra. O diabo odeia crente assim. Se ele pudesse, ele mataria todos os crentes que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios do Senhor. Porque ele sabe que um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que um crente cheio do Senhor é uma ameaça para ele. É um saqueador do inferno. É um agente da libertação de Deus. E ele não tolera isso. Portanto, essa é uma situação. A minha oração é que nesse auditório, todos estejam cheios do Senhor. Estejam cheios do Espírito Santo. Porque toda perseguição que vier é glória ao nome de Deus. É isso que Pedro diz. Que vocês padeçam, que vocês sofram, não por causa da injustiça, mas fazendo o bem para a glória de Deus. Perceberam? Essas duas situações são as principais que podem vir sobre nós e muitas vezes
nos deixar assustados, nos deixar assombrados. São grandes adversidades que nós devemos pensar e por isso nós estamos olhando para esse santo homem de Deus. Portanto, caso essas duas situações acima sobrevenham a nós e nos cause medo, devemos imitar o rei Josafá, buscar ao Senhor nosso Deus, cair de joelhos diante dele. E nós vamos ver qual é a oração desse homem. Quais são as palavras, o que ele disse nessa oração. Note que ao buscar ao Senhor, e aqui eu quero colocar um ponto interessante que está no texto e nós não vamos passar por cima. Que é isso? Note que buscar ao Senhor não foi uma atitude isolada do rei. Preste bem atenção nisso. Se não vejamos novamente o verso 3, volta aí. Verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Percebe? Está o rei que busca o Senhor, mas ele não deixa o povo fora. Porque não é um problema que diz respeito só a ele. É a ele, rei, e ao seu povo. Então ele busca o Senhor e diz, e proclamou um jejum em todo Judá. A pergunta é, o povo vestiu a camisa? Sim. O rei clama ao Senhor, o rei ora ao Senhor, o rei proclama o jejum e o povo obedece. Vejam o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vocês viram? Ele é o líder, ele é o rei. O perigo vem, não diz respeito somente a ele, é ele e ao seu povo. Proclama o jejum, o povo veste a camisa e é dito, de todo Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vemos a nação toda, junto com o seu rei, unidos para buscar ao Senhor. Sendo assim, podemos dizer que o rei Josafá estava profundamente tomado, embebido do seu Deus, e isso chegou ao coração do povo. Aqui, queridos, cabe uma frase que eu não sei onde eu li, nem quando foi que eu ouvi, mas escutem. Quando o púlpito pega fogo, os bancos se incendeiam. Entenderam? Quando o líder está tomado de Deus, embebido de Deus, os bancos não se contêm. A minha oração é que aconteça isso nessa igreja. Que o púlpito seja inflamado pelo poder de Deus. E que isso desça esses 3 degraus. E tome quem se assenta no auditório. Para que possamos estar juntos para a glória de Deus. A obra não diz respeito somente ao pastor. A obra não é do pastor. A obra de Deus diz respeito ao líder e a todo o povo de Deus. Aqui eu quero aproveitar para mais uma vez reconhecer que a igreja deu uma grande demonstração disso durante essa semana. Quando atenderam o clamor do púlpito e a igreja estava lotada de crentes para buscar o Senhor. Meus irmãos, não baixem a guarda. Daqui para frente será assim. Um povo que busca e clama o Senhor. Josafá e Judá fizeram isso. Vejamos agora o início da oração do rei Josafá e a forte convicção que ele tem sobre o seu Deus. Veja o verso 6. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, olha que coisa interessante aqui no texto.
Veja, que com essa confissão, Josafá, ele demonstra uma visão elevada sobre o seu Deus. Como é que nós enxergamos isso? Primeiro, ele vê que Deus está entronizado. Qual é a parte? Essa. Não és tu Deus dos céus? Gente, pegue isso aqui. Isso é uma arma. Esse homem está com medo. Ele está correndo perigo, mas ele não perdeu a visão do Deus dele. Ele sabe que o Deus dele está entronizado nos céus. Esse é o raciocínio aqui. Salmo 115, não precisa ir para lá. O salmista diz: por que perguntam as nações? Onde está o seu Deus? O próprio salmista responde: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe apraz. Louvado seja o Senhor. Quando você estiver com medo, diante das adversidades, pense: o meu Deus está entronizado. Ele está assentado no trono e ele faz tudo quanto lhe apraz. Percebe? Josafá está amedrontado, mas o pensamento dele é: meu Deus reina. Meu Deus reina. O cetro de justiça está nas suas mãos. Que venha Amon, que venha Edom. Meu Deus reina. Essa visão elevada dele sobre Deus ainda continua. Ele vê a soberania de Deus. Nesse sentido, olha o que ele diz: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. E nunca ninguém deu a ele esse direito. Oh, louvado seja o Senhor. Ele é Deus soberano. Ele faz o que ele bem quer. E tudo o que ele faz é dentro da mais perfeita sabedoria e perfeição. Oh, como são perfeitas as tuas obras, Senhor. Percebe? Quando você tiver medo, diante da adversidade, pense em Deus. Não perca jamais a visão elevada e bíblica do nosso Deus. Tem mais? Ele continua. Nessa visão elevada do seu Deus, ele vê a onipotência de Deus. Meus irmãos, isso é sério. Olha o Deus que está conosco. Olha o que ele diz: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E com isso, nós podemos ver que, apesar das circunstâncias tão adversas, tão contrárias, Josafá jamais perdeu de vista os maravilhosos atributos de Deus. E com isso nós podemos aprender o seguinte princípio: uma visão teologicamente bíblica e elevada sobre Deus é um santo e motivador elemento que renovará nossas forças diante das adversidades deste mundo tenebroso. Pense em Deus. Pense nele. Deus está entronizado. Ele é soberano. Ele é onipotente. Observamos agora a parte final da oração do rei Josafá. Vejam comigo o verso 12, o final da oração. Ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Escute bem isso, a confissão dele. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Continue escutando com atenção, vejam. E não sabemos nós o que fazer,
Continue lendo com atenção e vejam. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos pensar. Está muito claro para nós que ao pronunciar essas palavras que está terminando a oração dele, Josafá demonstra o mais alto nível de humildade. Nós não temos recurso. O inimigo está vindo. Nós nem sabemos o que fazer. É o que está dizendo aqui, gente. Ele auto se esvazia. Detalhe, escute bem aqui. Judá e Josafá têm um exército poderoso. Sabe onde esse exército nasceu? Ele foi treinado nos dias de Davi. Então ele tem aqui. Mas ele não está de olho no seu exército. A confiança dele está no Senhor dos exércitos. Escute. Ele sabe que tem pela frente uma situação delicada. O adversário está chegando. Já viu isso? Já passou por isso? O mal está chegando. E você tenta correr. Você tenta se desvencilhar. O inimigo está subindo. Josafá precisa, ele sabe que algo precisa ser feito urgentemente. E o que ele está dizendo é exatamente isso. Não temos força para enfrentar esse exército imenso. Nós não sabemos o que fazer. Aqui é possível aprender mais um princípio. Os recursos e a sabedoria tão necessários que precisamos para enfrentar as adversidades desta vida não estão em nós, mas em Deus. É isso que vemos no rei Josafá. E não somente isso, porque no final do verso 12, nós vemos a mais sublime de todas as reações desse homem. Ele diz, escute, porém os nossos olhos estão postos em ti. Cuidado, não fica olhando para o seu recurso. No final das contas não é o seu dinheiro que te salvará. Cuidado. Não fique olhando muito para a sua beleza física. No final das contas, isso pode não te valer nada. Não fique olhando para a sua formação secular, para os seus diplomas. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção. Mas no final das contas, não é isso que te salvará. Os nossos olhos estarão postos em ti. É bom lembrar que essa história está registrada, é palavra de Deus, amém? E ela foi preservada por Deus. Para quê? Para o nosso ensino. É o que nós vemos lá em Romanos 15:4. Porque tudo o que antes fora escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, o que antes foi escrito, Antigo Testamento, Paulo vai dizer para a igreja de Romanos, e eu estou dizendo para vocês agora, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Nós estamos vivendo num mundo que não é simpático conosco. Eu nem sei como é que o teu patrão te trata por causa da sua fé. Eu não sei nem como que algumas mulheres piedosas e crentes essa noite serão tratadas pelos maridos ímpios porque vieram na igreja. Eu nem sei como que alguns filhos convertidos vão ser recebidos em casa por pais que não são crentes. Os nossos olhos estarão postos em ti. Queridos irmãos, pois como podemos ver, através da história de Israel, a igreja do Senhor, bem como todos nós e todo o povo de Deus, nunca navegou em águas mansas. Atos capítulo 4.
Herodes decapita Tiago. E dali em diante começa uma chuva de martírio, de morte, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa de Deus. Basta vocês assinarem a revista Portas Abertas, para ver que em países de outros continentes, crentes agora, se o fuso horário bater agora, eles estão fazendo culto dentro das cavernas. E quando são pegos, são mortos. Se você não suporta ver isso, então nem... Porque o mundo é hostil. O inimigo vem contra nós. Porém, os nossos olhos estarão postos em Ti, ó Deus. Pelo contrário, sempre experimentou duras provas. Sempre conviveu com a hostilidade do inimigo. E à semelhança de Judá e Josafá, somos passíveis de medo. Talvez eu estou falando agora para irmãos que o coração está apertado por alguma situação, pode ser que esteja sentindo medo, está aqui, está feliz por estar aqui, mas pode ser que passou essa semana alguma adversidade, está com medo. Se alegra, irmão. Louve a Deus, porque nessa noite Deus está nos ensinando o que devemos fazer. A semelhança desse homem, Josafá e o povo Judá. Mas que sejamos sóbrios o suficiente para que nos lembremos dessa história e busquemos a Deus sempre quando as adversidades rugirem contra nós. Pode ser que uma situação que não se reverte é uma adversidade para você. Pode ser. Pode ser que um problema seu pessoal, isso é uma adversidade para você. Isso não se resolve. E você está ficando com medo. Você está ficando preocupado. Eu devo entender isso. Eu também sou um ser humano. Talvez não seja um inimigo, uma ameaça, mas seja uma situação que seria normal, que você gostaria. Isso não se resolve. Você está aflito. Você está com medo. A vida para você está quase perdendo sentido. Nessa noite, chegue diante do Senhor e diga: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não tenho recurso, Senhor. Mas os meus olhos eu vou colocar no Senhor. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Somente lembrando para a igreja uma exortação bíblica nesse contexto que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2a. Continue olhando para Jesus. Mesmo que você tropece na rua e caia. Mas continue olhando para Jesus. A sua caminhada, no seu dia a dia, no meio da adversidade, olhando para Jesus, sabendo que Deus ouve o nosso clamor. Ele está entronizado, Ele é soberano e Ele é onipotente. Estamos caminhando, citei ali o puritano Matthew Henry. Ele é do século 17 e 18. Ele disse: em todos os perigos, públicos ou pessoais, a nossa primeira tarefa deve ser buscar ajuda de Deus. Acompanharam? Do princípio ao fim de nossa busca ao Senhor, devemos nos aproximar dele, humilhados por nossos pecados, confiantes somente em sua misericórdia e poder. Josafá, ele viu o domínio soberano da divina providência
e pediu que o Senhor a exercesse por causa deles. A quem buscaremos? E em quem confiaremos para ter auxílio, senão no Deus que temos escolhido e servido? Não há esperança para nós, longe do Deus de Josafá, o nosso Deus. Concluímos então. É natural que situações adversas nos fazem sentir medo. Isso é real. Pode ser um inimigo por causa da sua fé. Pode ser uma situação pessoal, familiar, que não se resolve. Existe alguém nessa noite que está amedrontado? Pode ser que tenha alguém aqui com medo da morte. E se você está aqui com medo da morte, é porque você não é salvo ainda. Esse é o ponto. Então, se esse for o seu principal medo, o que fazer? Buscar o Senhor agora. Ele se deixa achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se você está amedrontado, sabe-se Deus por quê? Busque a Ele agora. Confie nele agora. Jogue-se nos braços dele agora. Faça como fez Josafá. Busque a face do Senhor. É a única saída que nós temos. A única saída que você tem. Para vencer o medo, é indispensável que tenhamos uma visão elevada sobre Deus. É necessário também que cada um de nós possamos admitir que os recursos desse mundo e a sabedoria não estão conosco, e sim com Deus. Portanto, entregue-se ao Senhor. Confie nele. Deixe que ele lute a sua batalha. Porque nesse mesmo texto, talvez se Deus der graça, vamos continuar pregando. Deus vai dizer, a peleja não é de vocês, é minha. Já quer a segunda parte também? Mas ele vai dizer para Josafá, não façam nada, fiquem parados. Gente, é impressionante essa história. Fiquem parados, não lutem, fiquem parados. Josafá e Judá vai para a batalha. E literalmente ficam parados. E de repente os inimigos começam a se gladiar e se matar entre si. Esse é o nosso Deus, que luta as nossas guerras. Que está conosco nas adversidades. Querido irmão, querida irmã, você nunca esteve sozinho. Alguém que milita por nós. Alguém nessa noite que está com medo. Tem medo da vida. Tem medo do mundo. O mundo é assustador. O mundo é perverso. Os homens são maus. Os homens são exploradores. Nessa noite você é convidado a confiar em Jesus, o único Deus, aquele que pode por nós, aquele que pode trazer tranquilidade ao nosso coração, pode fazer a possibilidade de ter noites de tranquilidades, estando seguro nas mãos dele, de onde de lá ninguém poderá nos tirar. Alguém que nessa noite está com medo e quer entregar a vida a Jesus, quer se converter a Ele nessa noite, quer admitir, Senhor Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não sei o que fazer, me ajude. Alguém? Alguém no auditório? Que vai aproveitar essa oportunidade e vai sair daqui novidade de vida. Novo homem, nova mulher, um rapaz, uma moça transformado por Cristo Jesus. Cristo nos chama. Ele não nos cobra nada. Não pede dinheiro. Não pede nossos bens. Tudo o que Ele pede, venha até mim. O Deus de Josafá, o Deus de Judá está conosco. Entregue-se a Ele.
entregue a Ele essa noite.